Tivemos uma palavra abençoada, profeta André, aí 2 dias. Eu sei que o Senhor falou com vocês. E vamos continuar aquilo que nós estávamos falando, né? A proposta para essa temporada é nós aprofundarmos sobre tempos, as estações e sobre os ciclos, né? Ou seja, esse ponto de andar, nós tínhamos até colocado aí a respeito das tribos, dos meses, das estações em si. E eu quero estar liberando então hoje uma palavra acerca da tribo, né? Aquilo que compõe. Para mim, essa estação ela está muito ligada a esse contexto de Rubem. Essa estação inteira ela está muito ligada a essa expressão de Rubem. Ela está muito linkada com isso. Por isso, para mim, é uma palavra importante, que precisamos não só anotar no nosso caderno, mas também anotar no nosso coração, para que haja uma transformação. Bem? Vou orar contigo. Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos hoje nessa sala virtual, mas queremos pedir uma bênção real e não virtual. Nós queremos que a bênção do Senhor estenda sobre a vida dos teus filhos. Que a bênção do Senhor estenda sobre a casa dos teus filhos. Que a bênção do Senhor estenda, Senhor, sobre cada descendência, cada semente dos teus filhos. Que a bênção do Senhor repouse sobre eles. E que a bênção do Senhor ative cada um dos teus filhos para a eternidade. Todos os ataques, meu Deus, contra a identidade, todos os ataques contra, meu Deus, as perspectivas, todos os ataques contra, Senhor, a direção, nós pedimos que seja cancelado. Tudo aquilo que se levantou, Pai, contra os teus filhos, nós declaramos que seja aplacado, meu Deus, e que seja dado uma ordem do teu trono para que haja paz e para que haja bonança. Nós declaramos, meu Pai, que os teus filhos recobram toda a saúde, a direção e também a paz. Aonde há a instabilidade, nós declaramos que seja dada a direção do teu trono. Eu abençoo os teus filhos para um tempo de abundância, para um tempo de colheita, para um tempo, meu Pai, que a tua soberania estará sobre eles e sobre a casa deles. Decretamos a tua palavra sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá? Veja só, nós falamos a semana passada, começamos, né, com esse slide a respeito da primeira semana, onde começamos o nosso propósito e falamos a respeito de entender, né, as estações. É um tempo de colheita, é um tempo de frutificação, é um tempo de ajuntar, é um tempo de preparar, e que nós iríamos entender as tribos, os medos, os estandartes, as siglas, os confrontos, a face desse animal que estaria do lado ali em Apocalipse, né? São 4 animais, e eu vejo cada animal direcionado para cada estação. E hoje nós vamos falar, então, sobre a tribo de Rubem. Da tribo de Rubem. Pois bem, aonde aparece o nome Rubem nas Escrituras? Está lá em Gênesis 29, 32, que diz assim: concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho. Aqui chamou Rubem, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso, agora me amará o meu marido. Vou ler isso de novo. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho. Aqui chamou Rubem, pois disse: o Senhor atendeu
a minha aflição. Por isso, agora me amará o meu marido. Então, a palavra Ruben, ou a escrita Ruben, significa exatamente isso. Eis um filho. Me nasceu um filho. Eu tenho um filho. O Senhor concedeu um filho. É mais ou menos, olhe, eu frutifiquei. Mais ou menos isso. Olhe o que eu estou fazendo. Olhe o que saiu de mim. Uau, eu vou ter um filho. Mas isso é muito importante. Por isso eu disse que essa palavra, para mim, é uma palavra que mensura toda essa estação, ou, na verdade, toda a direção, né, do nosso ciclo anual, ele está bem linkado a isso. Por quê? Vou voltar de novo à exclamação dela. Ela diz o seguinte: o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará o meu marido. Veja só, queridos. Olha que interessante esse ponto. Ela é a primeira, ou seja, Lia, é a esposa. Eu vou colocar isso como um ponto, não amada. Imagine aqui, Lia era, sim, com certeza, é a chave, né? Imagine que Lia era uma mulher que caiu dentro de um casamento de, como diz assim, de brinde. Né? Ela sempre foi, apesar de o Senhor ter usado todo, seja Lia, seja as concubinas, seja Raquel, o Senhor usou todas essas 4 mulheres para gerar as 12 tribos, ou seja, nada estava fora do projeto de Deus. Mas eu estou dizendo agora do projeto humano. E Lia cai dentro de um casamento de paraquedas. Lia, ela entra para dentro de um casamento sem perspectiva. Não era o projeto. Não havia esse projeto, não havia essa expectativa de falar, cara, eu estou casando, né? Como havia a expectativa de Raquel. Por quê? Porque Raquel foi desejada, planejada e trabalhada, vou dizer assim, porque o cara trabalhou muito por essa mulher. Né? Ele trabalhava duro para casar, ou seja, o dote de Raquel foi muito grande. Porém, Lia, não. Lia veio de bandeja, assim, sabe? Olha, eu não posso casar minha filha mais nova antes de casar minha filha mais velha. Então, faz o seguinte, dorme com a minha filha 7 dias, passa o tempo da núpcia, eu te dou a outra, e aí vocês são felizes e pronto, acabou. Vai embora, né? E casados e felizes para sempre. Mais ou menos isso que aconteceu com Lia. E quando ela gera, quando ela tem um filho, a exclamação não é uau, eu estou grávida, olha, eu vou ter um neném, eu vou ter um filho. Não, a exclamação é uau, olha o que eu fiz, agora eu vou ser aceito. Essa foi a palavra. Ou seja, a palavra foi agora eu terei aceitação. Por quê? Porque eu fiz algo. Agora eu vou ser aceito no meio dessa casa. Por quê? Porque olha o que eu fiz. Agora as pessoas aceitarão a minha vida. Por quê? Porque agora eu dei à luz um filho. Então, por que eu digo que essa palavra é uma palavra-chave? Chave para nós entendermos toda a nossa estação. Entenda aqui, queridos, como começa a estação do verão. Eu vou adiantar um pouco aqui a nossa perspectiva de mensagem, que nós listamos os tópicos que queremos tratar. Eu vou logo para uma coisa chamada confronto. Qual é o confronto para esse tempo? Qual é o confronto que nós temos? Qual é
eu vou dizer assim, qual é o sinal Wi-Fi que está correndo sobre as nossas cabeças? Qual é a atmosfera desse mês? A atmosfera desse mês é de um comando chamado Lilith. E Lilith é um espírito vampírico, e Lilith é a sugadora de identidade. Lilith é aquela que trabalha arrancando a identidade, invertendo a identidade, trazendo uma identidade distorcida. Na verdade, é como que Lilith, e a palavra aqui seria isso, Lilith, ela atua na loucura. Por isso você vai ver na Bíblia, por exemplo, falado que as pessoas lunáticas, e a palavra grega aqui é selene, ou seja, pessoas que estavam sob a influência de Selene, e a palavra selene é lua. Então, nós vamos ver os lunáticos, é aqueles que estão sob influência da lua, né? Ou as pessoas que estão fora da sua razão, ou fora do seu consciente. As pessoas estão simplesmente na instabilidade. E essa não é a palavra que nós começamos quando diz assim, Rubem, você é meu primogênito. Mas, por causa de algo que você fez, você perde a primogenitura porque você é instável como a água. Olha a instabilidade. O que provoca a instabilidade? A instabilidade é o fruto de uma alma que está dentro de um turbilhão de incertezas. A incerteza é o que leva à loucura. A incerteza é o que me leva para a incredulidade. Na verdade, a incerteza é a incredulidade. Por isso o Senhor diz que seja sim ou que seja não. Por que essa palavra? Não é que nós somos xiitas, talibãs, ou qualquer coisa assim. Não é que nós não podemos, em nenhum ponto, ter falar, rapaz, eu não sei o que fazer. Não é isso. O que ele está dizendo é que seja sim ou não, que você saiba ou que você ande em uma certeza de vida. Eu quero ou não quero. Eu faço ou não faço. Eu sou ou não sou. Por que ele diz isso? Porque aqueles que andam em uma incerteza, eles serão arrastados por uma onda emocional que vai destruir eles. O que faz a gente ficar melancólico? O que faz a gente ficar totalmente desmotivado? São as incertezas da vida. Eu não sei do meu futuro. Eu não sei das minhas perspectivas. Cara, o que vai acontecer? O que eu mais vejo esse mês é as pessoas perguntando, questionando a si mesmo, dizendo, cara, olha, tá aqui. Já estou com tantos anos de vida e até agora eu não vi nada acontecendo. Parece que eu sempre patino, não chego em lugar nenhum. Esse é o mês onde o turbilhão dos frutos começam a acontecer. Sabe, esse mês parece que a palavra fruto, ela vem não como algo bom, mas vem como algo ruim. Aí eu volto de novo para a palavra. Que palavra? Uau! Eis um filho. Agora sim eu vou ser aceito. Então, volta aqui para esse ponto. Veja só, queridos. Lia se sentia a pessoa mais excluída do mundo. Ela se sentia a pessoa mais rejeitada. E ela brigava pelo amor do seu marido. E quando ela teve a oportunidade de gerar coisa que a mulher amada não conseguia fazer, ela simplesmente pegou isso e disse, agora eu consigo a atenção, agora eu passo a ser a querida, agora eu passo a ser a amada, agora sim, eu passo a ser a mulher que o meu marido desejava. Veja só, queridos,
O que mais vai... Como que eu posso colocar aqui? O que mais vai nos ferir e nos puxar para baixo nessa temporada, o que mais vai arrancar as nossas forças, vai ser todas as partes que tentamos fazer para ser reconhecidos. Tudo aquilo que nós tentamos. Nós tivemos no domingo uma ministração chamada Alma Livre. E a primeira coisa que eu entendi do espírito da amargura é todas as vezes que nós edificamos algo em cima de um trauma. A casa que é erguida em cima de um trauma, ele passa a ser uma casa construída na areia. Toda vez que eu tenho um trauma, eu gero uma ideia, e dessa ideia eu gero uma expectativa, e nessa expectativa sempre eu serei frustrado. Por quê? Porque o trauma não é ambiente de construir nada. Veja o que ela diz de novo. Agora o meu marido me ama. Porque eu dei um filho a ele. Agora eu vou ser aceito. Eu quero dividir isso em 3 partes. E tentar compartilhar isso. Aquilo que está aqui dentro. Perdoe que às vezes eu passo a ser até redundante, né? Vamos lá. Primeiro, eis um filho. A frutificação dessa mulher, ou perdão, a notícia da frutificação não era para frutificação, é para exibição. Veja só, queridos. Nunca tente gerar nada. Nunca tente gerar nada em cima de uma frustração ou um trauma. Todos os frutos da árvore plantada no terreno chamado trauma ou frustração dará frutos amargos. Dará frutos que nos decepciona todos os dias. Dará frutos que, na verdade, nos fere mais do que nos acrescenta. Como eu vejo isso? Eu sempre costumo dizer, queridos, cuidado com a motivação. Porque muitas vezes nós nos entregamos a edificar algo. E nessa edificação nós nos ferimos. Eu costumo ver isso a largas escalas, pessoas paralisadas, principalmente na obra do Evangelho, pessoas que hoje estão decepcionadas com igreja, com líderes, com pastores, com tudo que você pensar, estão decepcionadas porque diz, olha, o negócio é o seguinte, eu fiz e ninguém reconheceu o que eu fiz, mas porque muitas vezes você não passou de uma Lia, dizendo, uau, olha o que eu fiz, agora o meu pastor vai me amar. Olha o que eu fiz, agora o líder da célula vai me amar. Olha o que eu fiz, agora os irmãos da igreja vai me amar. Olha o que eu fiz, agora todo mundo vai me amar. E de repente, ninguém te amou. E foi a maior frustração que você já teve. Por quê, queridos? Porque agora você tem um filho para cuidar e não tem o amor daquilo que você desejava. Veja isso. Imagine como esse menino foi criado. Eu fico pensando aqui na criação de Rubem. Pode ser, veja só, pode ser o contrário, né? Aqui, ele possa ter sido um filho aonde ele foi amado dentro do casamento, mas eu estou levando para os dias de hoje, que normalmente isso não acontece. Normalmente acontece o contrário. Veja daqui, eu estou dizendo agora dentro de um campo ministério. Estou dizendo para a minha realidade, a realidade que eu vivo 24 horas, né? Tratando de gente que lida com o ministério. Ele
formula algo. Por exemplo, eu formulo um ministério, entro dentro de um ministério e digo, agora eu vou ser aceito por isso. Agora as pessoas reconhecerão o potencial de Deus em mim. Mas quando isso não acontece, há um sentimento inverso. Qual é o sentimento inverso? O sentimento é, eu já não quero mais isso. Ou seja, aquilo que era o fruto do amor, ele passa a ser o ódio. Por quê? Porque agora isso daqui me fez ser desprezado. Ou seja, aquilo que era para ser bênção se torna uma maldição. Aquilo que eu focava, eu desfoco. Aquilo que eu gastava os meus dias fazendo, na verdade, eu não quero mais nem ver isso. Esse é o ponto contrário dessa questão. Então, as pessoas buscam algo, mas muitas vezes esse buscar de algo é o buscar por causa da aceitação. Faça uma pergunta para você mesmo hoje. Pergunte para ti mesmo. Qual é a motivação que te leva a executar todas as tarefas da sua vida? Essa tem que ser uma pergunta muito sincera. Por que você está fazendo? Não, por que você está fazendo a obra do ministério? Deixa eu perguntar aqui, por que você é casado? Por que você trabalha? Por que você levanta todos os dias? Porque há um desânimo na minha vida, querido, porque muitas vezes a resposta disso tudo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, é porque eu estou querendo chamar a atenção de alguém. Eu não encontrei um motivo. Imagine essa mulher agora com uma visão profética, entendendo que Abraão, Isaque e Jacó eram responsáveis de gerar a geração que mudaria todo mundo. E ela entra dentro disso e entende, cara, eu não fui a amada, mas eu fui escolhida para dar luz a filhos que se tornarão as 12 nações. Imagine o sentimento e a postura dessa mulher como seria diferente. Eis um filho, começa uma tribo de Israel. Eis outro filho, mais uma tribo de Israel. Ou seja, o sinal ou o entendimento do propósito, isso faz com que caminhamos sem ser frustrados. Porque o meu propósito é o gerar o filho e não ser reconhecida por esse filho. O sinal aqui é eu gerar e não receber uma festa porque eu gerei. Aqui, o que vale é a missão. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Você está preparado para ser humilhado? Você está preparado para ser traído? Você está preparado para ser rejeitado? Você está preparado para isso? Se você não estiver preparado, nunca comece a fazer a obra do ministério. Porque senão você vai querer ser melhor do que Jesus. Porque Jesus diz, se fizeram isso comigo, vão fazer isso com vocês. Se você não está preparado para passar por essas coisas, não, quer dizer, nem pense em servir o Senhor. Nem pense começar algo. Nem pense entrar dentro de algo. Por quê? Porque tudo isso fará parte da nossa história. Na verdade, tudo isso fará parte da nossa caminhada e da maturidade. Esse mês é o mês onde os frutos que edificamos na ferida apodrecem. Entende aqui? Esse é o mês onde nós olhamos, e eu vou dizer a palavra de Salomão. Esse é o mês onde a gente olha e fala assim, corremos atrás do vento. Tudo é vaidade. Mais uma vez, eu pergunto isso, essa é a primeira pergunta. O que te faz levantar todas as manhãs? O que faz você acordar todas as manhãs? Às vezes você acorda e diz o seguinte, eu tenho que ir lá, fazer café para essa família que não me respeita, não reconhece o meu trabalho.
Graças a Deus isso não acontece nesse grupo, né? Só nos outros grupos, né? Ou você levanta, né, como homem, e diz, vou trabalhar para botar comida nessa casa que ninguém reconhece o meu esforço. Ou seja, irmãos, às vezes nós estamos simplesmente sem vida, sem ânimo, sem perspectiva, só porque todos os nossos modos de frutificar está em cima de uma ferida. Por isso, tudo que você construiu em cima da ferida, esse mês vem à tona. E essa é a maior decepção. Porque o que eu construo em cima de uma ferida dói mais, fere mais, cava mais a ferida. Nunca sara. Tudo que eu construo em cima de uma ferida e de um trauma, traumatiza mais. Tudo que eu construo em cima de um idealismo me fere mais. Tudo que eu crio em cima de uma perspectiva ou de uma fugiu a palavra, tudo que eu construo em cima de uma expectativa seria isso, me fere mais. Veja só, por que Jesus nunca ficou ferido? Por que Jesus nunca falou, vocês me abandonaram? Vocês me deixaram? Por que Jesus nunca falou isso? Pelo contrário, terminou os dias dele aqui na terra dizendo, Senhor, perdoa-os. Ele não sabe o que fazem. Gente, isso é tão sutil. Toda vez que começa a falar dessas coisas, eu cito alguns testemunhos meus, porque eu vivi debaixo disso, e eu vou dizer, não é fácil vencer isso. E de tempo em tempo, parece que você olha e fala assim, peraí, qual é a motivação que eu estou fazendo isso? Qual é a motivação que eu estou aqui? Porque a gente precisa sempre botar um prumo, né, sobre as nossas tarefas para medir, para saber o que se eu estou fazendo realmente é algo que eu estou em foco de uma missão ou é porque eu estou simplesmente focado no reconhecimento. É muito sutil. Deixa eu falar hoje para você, se você fizer algo, tudo que você está fazendo, hoje uma pessoa chegar e lançar uma crítica contra isso, o que você vai fazer? Pendurar a chuteira e dizer, chega, eu não preciso disso. Se a resposta for essa, você pode ter certeza absoluta que a tua motivação é Lia. Agora sim, as pessoas vão me amar por causa disso. Entenderam aqui? É exatamente isso, profeta. Entendeu aqui? Irmãos, todas as feridas desse mês, todas as nossas perturbações, tudo aquilo que arrancará as nossas energias, esse mês, será tudo aquilo que eu frutifico sem focar a missão, mas sim as minhas emoções. Não importa o que estão falando, entendo o que eu estou dizendo aqui. Não importa o conselho do irmão, não importa o que o irmão está pensando. Tem muitas pessoas que usam isso para dar lugar às suas rebeliões. Mas o que eu estou dizendo é, irmãos, siga. Ouça conselhos, pegue direções, mas entenda que você precisa colocar a tua alma no lugar e não tente frutificar para ser reconhecido. Segundo ponto, Deus viu a minha aflição. Esse segundo ponto esse é o mês que nós vamos querer que Deus fique olhando as nossas feridas. Esse é o mês que nós queremos agora respostas de Deus para as nossas feridas. E essas respostas nunca virá. Como é terrível isso, gente.
Parece que é o mês do silêncio. E não é silêncio, porque Deus não responde às minhas feridas. Quantas vezes nós já vemos o vizinho fazendo isso? Nós não, né? Deus, porque se o Senhor não falar comigo, Senhor, eu também não vou fazer. Deus, se o Senhor não fizer isso, Deus! E Deus fica só olhando, assim, vamos ver quando vai terminar essa birra aí, né? Olha quando aquela criança fica, me dá o que quiser, né? A gente fica olhando para a cara dele e meu Deus do céu. Imagina Deus falando isso lá do trono, né? Eu do céu, né? Porque, gente, é algo que Deus não responde. Entenda, Deus nunca vai responder às tuas birras. Deus não vai entrar nisso. Deus não compactua. Não teremos respostas nesse tipo de aflição. Entenda, querido, que as respostas de Deus não vêm nesse tipo de aflição. Pelo contrário. Pelo contrário. Quando nós olhamos para um salmo, o salmista, Davi, ele estava exatamente nesse ponto. Ele estava no ponto da injustiça. As pessoas estavam perseguindo ele. Ele fala assim, sem causa as pessoas me perseguem. Eu vou ter que devolver aquilo que eu não roubei. Eu vou ter que entregar aquilo que eu não peguei. E aí, ele diz, eu estou atolado nas águas. As águas estão cobrindo a minha alma. E aí ele entra um outro ponto, que ele diz o seguinte, Senhor, eu já estou cansado de clamar, de falar, já secaram a minha garganta e o Senhor não me responde. Por quê? Porque Deus não responde dessa dimensão. Veja só, queridos, se você entrar dentro de uma água e gritar para quem está lá fora, ninguém vai ouvir. E aquele que está lá fora gritar para quem está dentro da água, também não vai ouvir. Porém, quem está dentro da água, olha só, querido, quem está dentro da água ouve 4 vezes mais amplificado o som da água. Então, o som se propaga muito mais dentro da água. Veja, quem entra nesse estado de ferida, ele começa a ouvir coisas desagradáveis e começa a ouvir o coração dele muito mais... Parece que você nunca ouviu tanto o teu coração. Sabe assim, quando você entra para dentro desses lugares abismais de frustração, parece que o teu coração e as feridas falam de uma maneira que você nunca ouviu. Eles ganham uma amplitude de voz que você nunca ouviu. É muito mais amplo a voz da água ou a voz da ferida. Por quê? Porque você está na dimensão. E mesmo que Deus falar com você, você não vai ouvir, porque você está dentro da água. Então veja só, queridos, preste atenção nisso que eu estou dizendo. Deus não te responderá a partir da ferida. Esquece. Esquece. A resposta não virá a partir da ferida. A resposta virá a partir do lugar de paz. Aqui eu digo agora, exatamente nesse contexto do mês, que é Lilith, Jezabel em si. Veja só, um dia Elias, ele já estava assim, sabe, cheiaço. Ele falou, você quer saber de um negócio? Hoje eu estou chutando a madeira central do tabernáculo, assim, da cabana. E se eu pudesse pegar aquela madeira e matar uns 4, eu faria. Eu já não quero. Senhor, pode me matar. Quero morrer. Chega. Chega. Chega dessa vida. Chega. E aí ele vai para a caverna, emburra, né? Fala assim, não quero mais saber. Não quero mais saber. Beleza. O Senhor fala assim, cara, o que tu tá fazendo aí? Só me explica. O que tu tá fazendo? Sai que eu vou falar com você. Sai. E de repente veio
um vento impetuoso, não é cheio de peste, impetuoso, e veio, e pá, aquela coisa toda, aquela quebraria toda, e a Bíblia diz, e Deus não estava lá. De repente vem aquele fogo, aquele negócio, e Deus não estava lá. Vem aquele terremoto profundo, e Deus não estava lá. Mas veio uma brisa suave, e Deus estava lá. No tempo de aflição, Deus não responde com tempestades. Em tempo de aflição, Deus responde com calmaria. Porque se eu for responder uma pessoa na sua loucura, eu me torno louco também. Então, enquanto você não acalmar o teu coração, sair das águas da aflição, dos questionamentos dos porquês. Por que, Deus, isso acontece na minha vida? Por que, Deus, eu não vejo o resultado? Por que, Deus, eu não estou vendo isso? Por que, Deus, a minha vida não está dando certo? Por que, Deus? Por que, Deus? Porque Deus não vai responder esses porquês, porque esses porquês estão em cima de uma ferida da tua alma, e Deus não responde em cima da ferida da tua alma. Deus responde conforme os propósitos dele para a tua vida. Entendeu aqui? As respostas de Deus não é em cima das tuas feridas, mas é em cima do propósito dele. Veja só, Deus não passou explicando nada para Elias. E olha, meu irmão, que Elias era o cara. Deus não explicou nada para Moisés. E olha que Moisés era o cara do cara. Quando ele chega e diz assim, Senhor, eu quero entrar na terra, Deus fala, cara, acaba com esse assunto. Chega. Eu não vou conversar mais isso com você. Você não vai entrar. Ponto. Quando? Agora vamos... apóstolo, esse é só Velho Testamento. Vamos para o Novo Testamento. Quando Paulo estava lá, meu Senhor, esse espinho da carne, esse negócio, Deus fala assim, Paulo, chega, cara, já disse. Eu não vou conversar com você nessa ferida da tua alma, velho. Coloca a minha graça nisso e segue. Veja que em todos os 3 casos, Deus não ficou falando com essas pessoas. Deus deu destino para essas pessoas. Deus respondeu de acordo com a missão e não com a frustração. Oh, meu filhinho, deixa eu te explicar. Olha, Elias, sai dessa caverna. Unge Jeú. Separa Eliseu. Faz isso, isso, isso. Vai, filho, vai. E aí depois eu te levo. Tem 7.000 que não se dobraram. Vai, vai. Veja que todas as vezes Deus simplesmente responde com tarefa. Já parou para pensar nisso? Às vezes as pessoas já chegaram, né? Eu como pastor, eu estou dizendo agora. Porque... Tá bom, filho, tá bom, para. Vai, continua trabalhando. Mas, continua trabalhando, filho, vai. Porque, cara, não adianta querer responder essa pergunta tua. Essa pergunta tua é uma pergunta em cima de uma melancolia. É uma pergunta tua em cima de uma coisa que você está edificando em cima de um trauma. Então, querido, vai resolver o teu trauma e continua para a missão. Porque, senão, você está enroladíssimo. Você sempre vai ser paralisado. Então, a primeira coisa é cuidado com o que você produz em cima dos traumas. Segundo, Deus não vai te responder nas tuas aflições. E se você tiver resposta nesse tipo de aflição, entenda, nesse tipo de aflição, quais são as respostas que virá na aflição? Quando o inimigo me aflige, quando eu estou cercado, quando eu estou totalmente rodeado pelos meus inimigos e eu clamo o Senhor na minha aflição, o Senhor vem para me socorrer. Mas agora, esses questionamentos que eu faço por causa de ferida, irmão, vem a segunda frustração, que é
eu não tenho resposta. E aí, isso é o pior de tudo. Que a gente fica mais endemoniado ainda. Porque a gente faz, né? Não, Senhor, eu vou ficar aqui 3 dias sem comer, Senhor. E quando eu não falar, eu não saio daqui. Aí passa 5 dias, 10 dias, 20 dias. Fala, meu Deus, o que eu faço agora? O que eu vou fazer? Aí a gente sai pior, né? Porque fala, rapaz, será que Deus não me ama? Porque ele nem respondeu. Aí a gente entra em dúvida até se Deus é Deus sobre nós, né? Ou se a gente é crente. Né? Aí é um turbilhão de coisas. Por quê? Porque Deus não vai responder, querido. Não vai. Não vai e nunca responder isso. Okay? Porque isso é errado. Deus não pode tentar solucionar isso, porque isso é insolucionável. Nem Deus, querido, consegue solucionar isso. É difícil falar isso, né? Nem Deus soluciona. Porque isso é uma decisão sua. Deus não arranca isso de você. Deus não pode arrancar isso de você. Deus não pode fazer isso. Entendeu? Então, esse mês as coisas estão... esse mês é o mês onde o Senhor ele vai responder com glória para aqueles que estão em glória. E Deus vai... Irmãos, desculpa a palavra que eu vou usar. Deus vai responder com desprezo àqueles que estão com tamus. Foi exatamente isso. Veja a resposta que Deus falou para Moisés. Moisés, teu povo. Teu povo. Esse povo não é meu, não. Entendeu? Gente, isso aqui é o maior sinal de rejeição. Esse povo não é meu. É o teu povo. Teu povo já fez o que não devia. Quando Moisés chega feliz. Eu acho que o povo, acho que Moisés pensou, fala, não, eles devem estar brigando. Eles devem ter tido uma discussão lá com Arão. Eles devem ter feito picuinhas. Eles devem ter feito alguma coisinha. A hora que ele chega e Josué descendo com eles, aquela festança toda, e fala, não, peraí, isso aqui é coisa de guerra, será? Não, isso aqui é festa, meu irmão. A hora que ele estava com a tábua da lei, imagine ele com a tábua da lei, ele com as 2 tábuas, a hora que ele pega aquelas tábuas, meu irmão, ele taca no chão, ele rebenta, ele quebra, assim, chega desse negócio. Cara, acho que ele pensou, Deus, mata, pode matar, mata tudo. Chega. Chega. Como pode? Chega. Ou seja, Moisés, para mim, ele externou o sentimento de Deus. Chega. E quebra a lei. O que é a lei? É a aliança. É a aliança que Deus tinha dado ao povo. Ou seja, é como uma quebra de aliança. O cara chega. Chega disso. Por isso nós temos a primeira aliança dada lá. E a segunda aliança em Cristo Jesus. Então, chega disso. Então, veja, esse mês, ou Deus te responde a partir da glória, ou Deus te responde a partir do desprezo. Forte isso, né? Então, cuidado, que a resposta a partir do desprezo pode ser o silêncio. É assim? Quando eu quero desprezar alguém, eu me calo. Tipo assim, não tô nem aí. Mais ou menos assim. Então, veja dentro dessa perspectiva, primeiro, tudo que eu edifiquei em cima de um trauma vai cair. Simplesmente vai voar. Todo ano é a mesma coisa. E o pior é que todo ano a gente... aí que começa o down, né? Começa a cair. Aí daqui a pouco a gente levanta, mas a gente cai. Por que a gente vai fazendo isso? Porque é edificação em cima de uma rejeição. Segundo ponto, o Senhor olhou para as minhas aflições. Então, não foi Deus que respondeu. Entenda isso, querido. Não era a resposta de Deus.
aquilo, é lógico que Rubem é sim a resposta de Deus. Porém, aquela exclamação, eis um filho, olha o que eu fiz, agora eu serei aceito. Isso não é resposta de Deus. Deus nunca vai usar o teu fruto para você ser aceito. Deus nunca vai usar aquilo que você faz para você ser aceito. Por isso, graça. Gente, aqui entra a tão falada graça. Por que o Senhor me resgatou antes de eu frutificar? Para que eu entenda que Ele me ama incondicionalmente. Não é pelo que eu faço que Ele me ama. É por aquilo que eu sou amado. É porque eu sou filho que eu sou amado. Não é por aquilo que eu faço. Deus não me escolheu depois que eu mostrei quem eu era. Na verdade, Deus me resgatou quando eu não era. Para que eu entenda que é puramente favor dele e amor dele. Não tem mérito na minha salvação. Não tenho mérito nisso. Mas eu quero que vocês definitivamente, irmãos, essa é uma palavra espada mesmo, cortando, que definitivamente tudo que você está tentando produzir para ser aceito, seja no teu casamento. Às vezes você fica, porque meu marido, ou porque minha esposa não me ama, ou porque meus filhos não me amam. Mas às vezes esse amor vai ser insuprível. Essa é uma palavra que eu acabei de assassinar o português, mas é a que mais cabe aqui. Insuprível. Ou seja, será algo que não tem como te dar, não tem como suprir esse abismo que está no coração. Não há possibilidade de fazer nada por esse sentimento. Porque esse é o sentimento da orfandade. É um sentimento que não cabe, que não vai, que não dá, que não se supre. Então não tente fazer nada. Por isso muitos são infelizes dentro de casa, infelizes dentro do ministério, infelizes no trabalho, porque na verdade você entrou para dentro desse ciclo para tentar suprir um vazio do teu peito. E isso nunca vai acontecer. Primeiro eu sou suprido, depois eu frutifico. E eu não frutifico para ser suprido, mas eu frutifico porque eu já fui suprido. Entendeu aqui? Segundo, as respostas. E terceiro, o amor. Agora me amará o meu marido. A aceitação. Se eu sou aceito por aquilo que eu faço, eu preciso continuar fazendo. E isso vai gerar uma engrenagem sem fim. Isso cansa. E vai chegar o momento que toda mãe entra em parafuso. Que eu creio que toda mãe já ouviu isso. Ela está fazendo para o filho, ela fala assim, é porque eu estou morrendo aqui fazendo as coisas para você. Aí o filho fala, mas eu não te pedi. Aí aquilo, meu Deus, o mundo cai. Jesus, mas que menino mal criado. Como ele pode falar isso para mim? Eu estou aqui perdendo os meus dias, né? E ele me fala um negócio desse. Mas, querido, em certo ponto, é uma realidade. Porque muitas coisas que fazemos não é porque queremos fazer, é porque queremos suprir a atenção de alguém. E eu entendi que se eu faço, né? Se eu faço isso, é porque eu estou querendo que o meu filho me ame. Não por aquilo que eu sou para ele, mas aquilo que eu faço, ou as pessoas, e aí eu tento suprir o amor por aquilo que eu faço, e aí chega um momento que eu vou estar tão cansado, que aí a pessoa fala assim, a partir de hoje eu não vou fazer mais nada, porque eu estou cansado de me matar para fazer as coisas. Né? E aí a pessoa pensa, mas quem te pediu para fazer isso?
Aí o buraco se torna, nem mais um buraco, se torna um abismo, um buraco negro, né? Porque você fala assim, meu Deus, eu fiz tudo isso, ninguém reconheceu o que eu fiz. Mas é porque você fez tanta coisa para tentar chamar atenção e o esforço é grande para isso acontecer. É muito grande para isso acontecer. E gasta muita energia e pouco resultado. Geralmente é muita energia e pouco resultado, porque você não faz para resultado, você faz para impressionar. E para dar uma boa impressão, você precisa de uma boa fachada. Então você, sabe aquilo que é só fachada? E quando você entra, você fala, mas peraí, quem já viu aquele meme, né? Que é aquela fachada assim, aí entra um terreno vazio, né? Então é mais ou menos isso, só aquela fachada, só aquela estrutura, só aquela coisa, porque eu tenho que gastar uma força tremenda para a fachada. Porque eu tenho que impressionar. Mas só tem fachada. Na hora que eu começo a entrar, não tem nada. Ainda é um terreno vazio. Porque eu não construí, eu não tive tempo de construir nada profundo. Porque ainda eu estou tentando impressionar as pessoas. E cada dia mais eu estou construindo a fachada. E cada dia mais eu estou enfeitando a fachada. Cada dia mais aí chega um tempo, meu irmão, que a fachada está tão grande que cai. Porque não tem nada para sustentar essa fachada. Entendeu? Esse é o ponto final, que é o tentar ser amado. É eu tentar ser visto, eu tentar ser reconhecido. E isso causa um abismo. Então, quando eu construo algo em cima de um trauma. 2, quando eu tento buscar respostas em desespero da alma. E 3, quando eu produzo para receber afeto, isso me torna um Rubem. Isso me torna uma pessoa sem identidade, que provavelmente vai subir na cama de um pai quando ele estiver em momento de dor. Isso se torna, sabe quem? Um Absalão. Em momentos de dor, esses são os que saem e acabam de matar os outros. Sabe quando Rubem perde a primogenitura? A gente sempre olha só o texto de Gênesis 49, quando diz, Rubem, você subiu na minha cama e profanou o meu leito. Por isso você não é mais o primogênito. Mas sabe quando isso acontece? Olha aqui como isso acontece. Raquel estava grávida. E ela vai para dar luz. E ela não consegue dar luz e morre no gerar Benjamim. Ou seja, o fruto do amor de Jacó morre. Embaixo desse versículo diz... Deixa eu ler aqui para vocês, né? Que melhor. Abram aí a Bíblia aí. Gênesis 35. Gênesis 35, verso 16 até o 22. Partiu de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz a Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penosa. E meias dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Eufrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até os dias de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Era 12 os filhos de Israel. Veja só, queridos. Nasceu o filho, Benjamim foi o filho da mão direita,
quando o pai entra e toma a decisão, quando o filho nasce, o órfão se manifesta. Entendeu aqui? É mais ou menos assim, toma aquele momento de dor que Raquel, que foi... Sabe aquele filho que viu toda aquela briga de casa, aquela coisa toda, aquela anarquia que a mãe devia viver falando, aquela coisa toda, aquele negócio que ele fala assim, cara, finalmente morreu essa praga. Entendeu? Isso aqui eu que estou dizendo, isso digo eu. É o que dá a entender, entendeu? Porque no momento onde ela morre, ele vai lá, naquele momento de dor, e dorme com a mulher do pai, que era a concubina. Um outro ponto que eu acho interessante é como Deus faz o resgate. Depois da história de José, veja que Benjamim foi o filho de Raquel, e o filho que ele amava. Jacó amava Benjamim. E quando José prende Benjamim, que ele era irmão legítimo, né? Quando ele prende Benjamim, quem que dá a vida? Quem que se sacrifica para poder? Rubem. Rubem fala, pai, libera Benjamim. Pode liberar. Pode matar os meus filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Ou seja, entenda que parece que agora há uma perspectiva de maturidade. Você entendeu? Eu errei, cara, eu errei, mas pode confiar em mim. Confie em mim. É como que é uma remissão ali, né? Uma remissão desse processo. Mas o que eu quero dizer é que esse mês, se essas questões, essas 3 questões não for sarada no meu coração, será o tempo de profanação. Mas se essas questões são saradas na minha vida, esse será um tempo de glória. E eu quero profetizar. Esse não será um tempo de morte na tua vida. Esse será um tempo de frutos na sua vida. Esse será um tempo de abundância na sua vida. Esse será um tempo de graça, de virtudes. Esse será um tempo de vida. Por isso eu termino aqui dizendo isso. Viva e não morra. Que seja muito os frutos da sua casa. Viva e não morra. Que seja muitos frutos do teu chamado. Viva e não morra. Que seja muitos frutos da sua economia. Viva e não morra. Que seja muitos os seus dias. Viva e não morra. Que seja abundante as bênçãos do Senhor sobre ti. Vida e não morte virá sobre ti. Vida e não morte virá sobre a tua casa. Vida e não morte virá sobre a sua saúde. Vida e não morte virá sobre os teus projetos. Eu declaro um tempo poderoso, abundante, pleno, em nome de Jesus. Sejam abençoados. Jejum de hoje, não esqueci. Jejum de hoje, nós vamos tirar esses 3 dias. Já tiramos o açúcar, esses próximos 3 dias sem açúcar, e esses próximos 3 dias sem fritura. Hein? Porque a fritura tira o gosto original. A fritura, ele mascara, né? Como diria uma nutricionista, bom é o que pinga, né? Então, toda vez que a gente coloca esse óleo, essa coisa, ele meio que satisfaz, né, o nosso estômago. Então, nós vamos tirar todo tipo de fritura para a gente ficar no natural. Cozido, assado, mas não frito. Amém? Você seja bendito pelo Eterno. Em nome de Jesus. Shalom, queridos. Fiquem com Deus.